Muito bem, estamos de volta. Vida e Saúde continua com a temática aqui, Mente Feliz. Hoje estamos falando sobre quando a tristeza não vai embora. Vamos falar sobre luto aqui. Dr. César explicou muitas coisas para nós. É importante compreender esse assunto. E, Dr. César, nossa saúde física fica comprometida quando a nossa saúde emocional não encontra uma organização. E chegou o momento da gente exibir aqui o penúltimo episódio do documentário Sobreviver. Nós já podemos dizer que durante essa semana até aqui conhecemos histórias muito impactantes e inspiradoras, não é, Dr. César? É verdade, Teru, e foi importante conhecermos essas histórias porque elas mostram que é possível lidar com todas as adversidades da vida, por mais complicadas que sejam. E essas histórias também nos mostram que não existe uma receita para superar a dor, mas que cada pessoa vai descobrindo o que fazer durante o percurso. E na história de hoje, vamos falar sobre um tema universal e profundamente humano: o luto. Perder alguém querido é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. E o caminho para a aceitação e a cura é cheio de desafios. Cada pessoa lida com o luto de maneira única e entender esse processo pode ser essencial para encontrar conforto e esperança. E agora eu te convido a acompanhar a história de Carlos Eduardo. Aviso: a história a seguir inclui relatos e imagens impactantes sobre uma tragédia ambiental. Isso pode ser um gatilho para algumas pessoas. Se você é sensível a esse assunto, sugerimos que não assista ao depoimento. Me lembro que todo domingo, nossa família, praticamente todo mundo se reunia para ficar, vinha meu irmão, minha irmã, se reunia tudo na casa dos meus pais, porque era um ponto, né? As festas todas eram lá. Canta, até onde? Lembro também de a maioria dos dias meu irmão ia para casa do meu pai, a gente jogava videogame junto, ficar às vezes o dia todo jogando. Era bem divertido isso. Por mais que estivesse nessa mudança de geração, né? Jogar bola na rua, no campo. Então, geralmente era no domingo também, à tarde, se reuniam, ficava até a noite, até as mães chamarem, né? A minha relação com meus pais sempre foram muito tranquila. Eles sempre foram muito cuidadosos, sempre me educaram da melhor maneira, dentro do possível. Nem sempre eu fui um filho tão bom, tive minha fase de rebeldia, mas independente disso eles não mudaram, eles manteram assim. Até mesmo quando eu fui para o quartel, servi 4 anos, e mesmo lá dentro eu lembro que eu estava no internato e eu precisava de alguma coisa, acho que era um tênis. E aí meu pai foi até o quartel levar um tênis, comprou. Me lembro que minha mãe que comprou e ele entregou. E ele saiu entrando no quartel, o pessoal não entendeu muito bem. E aí ele pegou e me entregou diretamente. Então eles sempre foram muito cuidadosos em relação a isso. Eu lembro que eu tinha mais proximidade com a minha mãe, tinha mais liberdade, né? Então falava mais com ela, passava a maior parte do tempo com ela. E aí quando meu pai chegava do trabalho, eu passava um tempo com ele, jogava videogame.
A primeira vez que eu saí de casa foi para ir para a Comportagem, que é aqui em São Paulo também. E aí minha mãe já deu aquela crise, aquela bambeada, não queria. E aí meu pai controlando tudo, sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Ele acalmou ela, mas ela ficou bem chateada, posso dizer isso, né? Porque o plano dela é que eu, meu irmão, minha irmã sempre permanecessem lá, em volta, por perto, né? Tinha essa base. E aí ela ficou nessa assim, mas meu pai sempre acalmando ela, e aí acabaram que aceitaram de boa. Fizeram a mesma pergunta, se tinha certeza do que eu queria. E aí, voltando da Comportagem, eu fiquei mais um tempinho lá, aí acabou que a gente não falava mais disso. E até então eu tive uma proposta aqui de trabalho, que eu vim aqui, entreguei um currículo durante a Comportagem, no finalzinho, né? E aí me chamaram e eu vim pra cá. E aí foi a mesma história, minha mãe já querendo que eu fique, já chateado, e meu pai a mesma coisa, tranquilizando ela. E aí deu tudo certo no final. Eu vim pra cá, mas eu também com o coração um pouco dividido, mas com a certeza que era o certo a se fazer. Mas sentia bastante falta deles aqui, já que eu morava com eles, tinha esse contato diário com eles, então sentia bastante falta. Eu ligava, fazia as ligações um dia ou outro, às vezes só dava no final de semana, mas a gente sabe que não é suficiente, né? Então, senti aquela saudade, sim. Boa noite. Boa noite. As sirenes anunciam um novo temporal em Petrópolis. E a cidade volta a sofrer com a enxurrada nas ruas e nas encostas. A chuva da terça-feira já tem mais de 100 mortes confirmadas. Em Petrópolis, a busca por desaparecidos não para. Voluntários ajudam na limpeza e na reconstrução. A chuva esperada para todo o mês de fevereiro caiu de uma vez só. A força da enxurrada levou tudo o que tinha pela frente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Ruas viraram rios e moradores entraram em pânico. A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Bom, eu estava no NASP quando começaram as chuvas lá em Petrópolis. E aí eu olhei o Facebook, eu nunca entrava no Facebook, mas eu entrei e aí eu vi que estava chovendo muito, estava alagando os lugares, só que sempre aconteceu isso lá. Então achei que não era nada demais. Então eu deixei o celular de lado e aí eu acho que eu estava jogando bola. Eu fui continuar jogando, eu estava jogando por um tempo. E aí a Jaque, ela chegou me chamando para mostrar o que tinha acontecido, tal, que tá chovendo, que tá caindo escola. E aí a gente já ficou preocupado. Aí eu liguei pro meu primo, um primo que era distante, não era, né? E aí ele morava do nosso lado, só que a gente não tinha tanto contato, né? E aí ele falou que estava preso no trabalho, que também estava sem contato, que ia tentar chegar até lá, que era um local longo, né? Aí eu fui para casa e esperei um pouquinho. E aí eu já comecei a tentar mandar mensagem de novo para meus pais, tentar ligar. E naquele dia não estava chegando a internet, não estava chegando a mensagem. E aí eu já comecei a sentir algo ruim. E aí eu lembro que eu fui pro banheiro. E aí eu sentei no chão, liguei o chuveiro. E aí fiquei por lá, não sei se eu estava chorando, não me recordo disso. Mas fiquei lá pensativo e parado lá durante, acho que quase uma hora. Tanto que a água, eu lembro que até acabou. Eu liguei pro meu primo de novo e ele já tinha chegado lá. Só que aí ele não conseguiu ter acesso à casa e a única coisa que ele me falou na ligação era que as casas tinham caído. E aí, assim, eu liguei pro meu irmão e avisei ele.
E aí ele já foi em direção à casa. Ele disse que chegou lá cheio de lama, que subiu na casa ali da frente. E aí tava tudo soterrado. Ele olhava e tava tudo escuro, não dava para enxergar nada. Chamava, não tinha resposta nenhuma. E aí eu não sei o que aconteceu, eu dormi. Eu tava com a Jaque. Aí ela recebeu a ligação do meu cunhado. Dizendo que eles tinham falecido, né? E aí eu só senti um aperto no peito, eu não conseguia fazer muita coisa, acho que eu nem chorei na hora. Quando a gente chegou em Petrópolis, meu irmão buscou a gente numa parte e eles estavam ficando no apartamento de um amigo nosso. E aí a gente chegou lá, nessa parte que ele me buscou, a gente não falou nada. E aí quando a gente chegou lá no apartamento, que saiu do carro, eu lembro que ele veio me abraçar. Ele veio me abraçar e aí a gente também não falou nada. Eu sei que ele estava chorando e eu sempre tive dificuldade de chorar na frente dos outros. Então eu só fiquei mais calmo, abracei ele. E aí eu falei com ele naquele momento que ele me falou, na verdade, né, a gente se abraçou e ele falou que a gente teria que encontrar eles. Eu falei que tinha que ser assim, porque se um ficasse vivo e o outro não, eles iam sofrer muito. Eles eram muito unidos, né? Então, eu acho que era para ser assim. E aí, quando eu falei isso, ele falou que pensou a mesma coisa. Eu lembro que a gente chegou daqui, estava lotado de lama até aqui, então não conseguia. Então a gente começou lá do outro lado, lá na outra servidão, e a gente vem encontrando outras pessoas, outros corpos, até conseguir ter acesso aqui, eu acho que lá pro 8º dia. Aqui era a servidão, a entrada, né? Ali tinha o nosso portão, a entrada da casa, aí tinha o corredorzinho. Pra cá também tinha um pequeno corredor. E aí tinha o quarto dos meus pais aqui. Do lado a casa da minha tia, tinha uma cozinha, tinha uma sala, um quarto também. E aí mais pra lá, um pouquinho mais pra lá, tinha meu quarto e a cozinha, naquela parte. E a sala era mais no meio, entre o quarto e a cozinha. Eu lembro que a gente tinha aquele senso de missão, a gente só queria encontrar mesmo, não conseguia pensar muito, certos momentos parava eu e meu irmão, a gente ficava meio pensativo, não falava muito, né? Mas a gente sabia, né, como era a sensação, e voltar para casa sem encontrar, sem estar perto, sem saber muito bem como tá, o que está acontecendo, era um pouco frustrante, né? Desanimava um pouco. Que dificuldade, que sensação de vazio, quando parece que tudo está normal na vida e de repente vem uma notícia como essa, que o Carlos Eduardo precisou aceitar, mesmo sem querer acreditar, Dr. César. É uma sensação de total impotência. É verdade. É um arraso, né? É um arraso. Me lembro quando, 6 e pouco da manhã, um dia o telefone toca e era um colega meu dizendo sobre a morte do meu pai, né? Então, claro, ele estava no hospital, é uma história diferente,
não foi tão trágica quanto essa. Mas é uma dor, né? Uma dor, a gente fica passado, vem uma sensação nos próximos dias de uma espécie de anestesia, você fica meio avoado. Eu fiquei assim, né? Conversava com as pessoas, mas estava ali, mas não estava ali. Então, nós não fomos criados para morrer, não fomos criados para experimentar a morte, tanto que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? E Deus já venceu, né? E vai acabar com a morte no final. Mas enquanto não chegar lá, a gente tem que enfrentar isso no dia a dia, é inevitável. Existe uma certeza nessa vida que estamos caminhando para a morte, né? Essa é uma angústia existencial e nossos queridos também. Então, temos que ter a aceitação dessa realidade, o que não é concordar, e pedir forças a Deus para enfrentar. Você que está em casa enfrentando uma situação dessa, Deus vai te fortalecer. E quem não está enfrentando, é importante, vez ou outra, pensar e pedir a Deus forças para poder enfrentar as coisas que vêm pela frente, não só em relação à morte, mas em relação à perseguição e perda da liberdade religiosa. Estamos caminhando a passos rápidos para isso, né? A pandemia foi apenas uma amostra grátis do que, de repente, pode mudar uma sociedade e travar e tirar a tua liberdade. Carlos Eduardo comenta que no momento em que ele encontra o irmão dele e os dois se consolam ali naquele abraço silente, naquele abraço sem palavras, eles chegam à conclusão que eu acho que faz parte já de um ressignificar da situação. Foi melhor assim, porque se um ficasse sem o outro ia ser muito pior. Talvez a gente encontre caminhos nesse percurso que não são caminhos fáceis, mas que ajudam a gente a dar o próximo passo. A gente precisa, quando está assim, nessa sensação de a gente fica meio abobado, dá só mais um passinho. Isso não significa que a gente não está passando pelo luto, né, Dr. César? Sim, porque a gente precisa seguir com a vida, né? Você precisa levantar, você precisa tomar um banho, você precisa se alimentar, você precisa cuidar de um outro parente, né? Então, dê o passo que você consegue, né? E não se fique cobrando pelo que não consegue. Que muitas pessoas que eu já atendi ao longo da vida, que viveram situações de luto, pessoas muito proativas, muito empreendedoras, no luto ainda tinha essa atitude de, poxa, mas eu era pessoa forte, agora estou fraco, poxa, que coisa chata isso. Pô, mas é o normal, né? Tem que se permitir viver a dor, porque é nessa aceitação dessa dor e dando pequenos passos aqui e ali, né, para lidar com as situações do dia a dia da vida, que antes lidava com facilidade, mas no luto a coisa fica diferente. Então, aceitando essa possibilidade nesse momento, fica menos pesado. É hora do intervalo aqui no Vida e Saúde. Nós vamos acompanhar a segunda parte do episódio Sobreviver de hoje, que trata sobre o luto, a história forte do Carlos Eduardo. E ainda hoje aqui no programa você acompanha o Dr. César respondendo algumas dúvidas que vocês mandaram para a gente, algumas contribuições, algumas falas importantes. Não sai daí não, que Vida e Saúde volta já.